A agenda do dia aí para você, entenda o mercado de trabalho. É o que você precisa saber para poder tomar as suas decisões e entender quais são as consequências das suas decisões quando você está se inserindo no mercado de trabalho. Primeiro agente do mercado de trabalho, não dá para poder negar, é você. Você é o primeiro agente. E você, pensando na sua carreira, pensando no seu planejamento de carreira, o que você precisa fazer? Primeira coisa que tenho certeza que você já recebeu vários conselhos a respeito disso. Vai estudar. Vai estudar para ser alguém na vida. Verdade. Você precisa garantir que no seu planejamento você adquira conhecimento, que você tenha capacitação nas áreas que você deseja trabalhar. Começa aí na escola básica, quando você aprende o que todo mundo tem que aprender mesmo, e depois você vai para a faculdade, vai se especializar, vai fazer outros cursos. Ou seja, no mercado de trabalho você tem você como agente e as entidades, as escolas, a parte da educação, da formação. Quando você está procurando conhecimento e você se inscreve numa escola, você já está atuando dentro do mercado de trabalho, preparando aquilo que a gente chama de empregabilidade, ou seja, preparando você para poder ser desejado pelas empresas que no futuro podem te contratar. Isso tem que fazer parte do seu plano de carreira. Quando você pensa no seu objetivo final, você também tem que planejar toda a sua linha de formação e de capacitação para que você chegue aqui, nesse lugar, nesse objetivo que você de fato traçou para a sua vida. Qual que é a próxima relação que tem e o próximo agente que é natural, as pessoas começam a conhecer, até já sabem que existe. Quando você diz para mim, eu quero adentrar o mercado de trabalho, o que você está pensando é, eu quero arranjar um emprego numa empresa que me dê aquilo que eu estou procurando para a minha carreira. Legal. O outro agente são as empresas, os empregadores, aqueles que vão negociar com você a compra da mão de obra que você pode vender. E olha para as empresas, o que eles estão procurando? Estão procurando os talentos, estão procurando as pessoas capacitadas, pessoas que possam cumprir com aquelas funções que elas têm para oferecer para o mercado. Qual que é a sua função aí? No seu ladinho, no seu quadrado, você precisa garantir que você está preparado, formado, capacitado, tanto em conhecimento quanto em comportamento, para poder adentrar a empresa e cumprir com aquele papel que vai dentro do seu acordo de trabalho. Você dá a sua mão de obra, você performa de acordo com as expectativas da empresa e a empresa te remunera. Parece simples assim. Poderia ser simples assim. A gente se capacita, a gente arranja um emprego, os únicos agentes do mercado são as escolas, o setor da educação, os empregadores e você nesse mundo aí que quase perfeito, né? Porque a gente volta, busca conhecimento, a gente cresce na carreira, quando está empregado, tudo certo? Não, não está. Tem mais agentes aí nesse mercado que podem influenciar nas suas decisões. Lá no início, só para dar um pouquinho de história aqui para você, quando começou a Revolução Industrial e as pessoas começaram a ser contratadas para trabalhar na linha de produção, em algum tempo começou a se perceber que alguns trabalhos eram desumanos, ou empregavam as crianças, ou era uma jornada de trabalho abusiva, ou o pagamento não era suficiente para que essas pessoas conseguissem se manter saudáveis e garantir o mês dela e voltar para trabalhar de uma forma que fosse sustentável. Então hoje, por conta disso que aconteceu, algumas associações se formaram, ou seja, os trabalhadores se juntaram e formaram uma associação para poder negociar em grupo com as empresas e as empresas também se juntaram em associações para poder negociar em grupo com os trabalhadores e garantir acordos que fossem tão bons para os trabalhadores quanto tão bons para as empresas. De boa, isso se chama sindicato. Então hoje existem os sindicatos funcionais, que são as associações que juntam trabalhadores, e os sindicatos patronais, que são as associações que juntam as empresas. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, que mesmo que você sente com seu empregador, com a empresa, e negocie o seu salário, a sua forma de trabalho e como que é a expectativa de entrega daquilo que você vai fazer para a empresa, mesmo que você tente fazer isso por conta, você e a empresa, você ainda vai ser obrigado a seguir os acordos que esses sindicatos fazem para cada categoria.
Um exemplo aqui, se você é professor, você vai ter lá uma determinada jornada de trabalho, você vai ter talvez um pagamento a mais por um horário que você trabalha fora da sala de aula, você vai ter direito a recesso e férias, e tudo isso são acordos que o sindicato faz, e que você, junto com a empresa, não pode fazer nenhum acordo diferente desse acordo geral aqui que foi feito entre os sindicatos. Então, preste atenção, quando você for negociar com uma empresa o seu próprio trabalho, felizmente ou infelizmente, você vai ter que seguir as regras dos seus sindicatos e os acordos que foram feitos entre os sindicatos. Muito que bom, parece que é só isso, mas não é. A gente ainda está inserido numa instância maior que se chama governo. E o governo traz as regras gerais de como devem ser as relações de trabalho. O governo é aquele que garante que a consolidação das leis trabalhistas sejam aplicadas a todas as negociações entre você e o seu empregador. Então a gente tem aí mais um outro agente que vai determinar como essa negociação entre você e o seu empregador deve acontecer. Além disso, para que essas instituições funcionem, é preciso que haja o financiamento dessas instituições. Elas precisam arrecadar algum dinheiro. Então, quando você sai ávido a procurar um trabalho e você procura um emprego e você consegue o seu emprego, fique sabendo você que do seu salário será descontado impostos e taxas que mantêm essas instituições funcionando, tanto os sindicatos como, de maneira geral, o governo, da onde você participa desde que você nasceu. Então, em linhas gerais, são esses os agentes do mercado de trabalho e são com essas peças que você vai precisar colocar aí no tabuleiro do seu xadrez para poder planejar a sua carreira e ter certeza que você vai chegar lá naquele objetivo de fato que você traçou. O que é importante aqui é que você saiba que quando você procura o seu emprego e quando você negocia com o empregador e fecha esse contrato onde você vai trabalhar e receber o seu salário, as contas que devem ser feitas a respeito das suas condições de trabalho e da sua remuneração podem não ser exatamente como você está pensando. Então, se uma empresa te oferece por determinado trabalho um valor de remuneração, não necessariamente você vai receber aquele valor que foi oferecido, porque existem outras contribuições e taxas que você precisa fazer para manter essa máquina que é o mercado de trabalho funcionando. Tá? De um lado, tanto as leis trabalhistas, que é o governo que garante, quanto os acordos trabalhistas que os sindicatos fazem entre si, afetam a forma como você, no setor que você escolheu, vai trabalhar em relação à sua jornada de trabalho, às condições de trabalho e à remuneração. Por outro lado, você precisa prestar atenção que para que essas instituições que estão aí junto conosco como agentes do mercado de trabalho funcionarem, elas precisam também de condições financeiras. E da onde vem esse sustento? Da onde vem a condição financeira dessas instituições? De impostos e taxas que vão ser descontados do seu salário. Então é necessário, encorajo você a procurar no setor em que você quer trabalhar quais são os sindicatos que regulam esse setor e quais são as leis trabalhistas que regulam esse setor, para quando você de fato negociar o seu primeiro emprego, a sua transição de carreira para uma outra empresa, você possa entender o que de fato você vai receber e quais são as suas obrigações enquanto a entregar o trabalho, além daquele acordo que é a expectativa da empresa pela vaga e a condição de experiência e conhecimento que você tem para poder entregar o trabalho da forma que foi concordado. Presta atenção aí, porque as suas decisões não são individuais, as suas decisões fazem parte deste que é o mercado de trabalho. Significa dizer que talvez o resultado que você vai ter por aquelas movimentações de carreiras que você fez não seja exatamente do jeito que você estava pensando, a não ser que você estude todo esse cenário para poder, de fato, ter um plano que vai chegar naquele objetivo que você de fato traçou. Muito obrigado, vamos lá para a próxima aula da agenda de hoje. Espero você lá.